Boa tarde, amigos. Muito obrigado por estar conosco hoje nesta webinar de planejamento de liquidez com a CCH Tagetik. Sou Júlio Lescano, sou diretor-geral de CPM Matters, uma consultoria especializada em soluções de CPM, particularmente sobre a Tagetik, que vai ser o foco da nossa conversa hoje. E estou aqui acompanhado por Hugo Carvalho, diretor de comercial da On Global, o nosso parceiro em Portugal, e por Alexandre Saito, gerente do nosso escritório de CPM Matters em São Paulo, Brasil. Boa tarde. E a ideia hoje é falar sobre a inflação e as taxas de juros, e particularmente seus efeitos nas projeções de liquidez das companhias. Esta não vai ser uma palestra sobre por que a taxa de interesse, por que os juros, só queremos reconhecer que no entorno de uma subida de taxas de juros e de inflação após pandemia, particularmente logo do início da guerra na Europa, tem levado os CFOs de nossas regiões, nossos clientes, a reagir, justamente tentando proteger seus negócios dos impactos indeseáveis destes fenômeno econômico que temos que viver hoje. E mesmo que, dependendo de cada um dos mercados, existem múltiplas opções de estratégias, e provavelmente todas as empresas já possuem orçamentos, seja qual for a ferramenta. O ponto básico de partida de nossa conversa hoje é que todo mundo tem, de um jeito ou outro, seja feito com sofisticados sistemas de mercado, ou seja com planilhas de cálculo, mas essencialmente a gente não acha empresas de um certo tamanho que não tenham um planejamento de sua conta de resultados, a demonstração de resultados. Só que o nosso ponto hoje, a gente queria demonstrar isso, ou trabalhar nessa ideia, é que como ferramenta de planejamento dos potenciais resultados de todas as opções que os diretores financeiros irão exercitar no intento de reduzir os impactos, tem que ser acompanhados com ferramentas de planejamento da liquidez, que é por onde passa essencialmente o problema que nós enxergamos. E agora, neste ponto, eu gostaria muito ouvir o testemunho do Hugo e do Alexandre. Vamos começar com o Hugo, em Portugal. Será que os clientes estão demandando esse tipo de soluções? Hugo, o que você pode nos contar agora? Olá, mais uma vez boa tarde a todos. Bom, mais do que estar à procura, começam a procura porque começa a haver uma preocupação por parte das organizações, devido a que estes últimos 2 anos temos tido um aumento fora do expectável da taxa de inflação. Portanto, isso começa a ser uma preocupação. Nós estamos a ter níveis de inflação muito próximos dos que tivemos nos anos 90. Estávamos habituados na última década, desde mais ou menos 2009 até cá, níveis de inflação inferiores a 2%, mas devido à crise pós-Covid e à guerra na Ucrânia, os preços, quer dizer, de bens de consumo, energia, combustível, têm tido um aumento fora do expectável. O ano passado, a nossa taxa de inflação foi 7,8%, o que não é uma taxa de inflação normal, como eu disse, comparativamente aos últimos anos. Espera-se que para o próximo ano é expectável, de acordo com indicadores do Banco de Portugal ou da Comissão Europeia, que os valores oscilam entre os 5% e os 6%, mas a verdade é que o ano passado foi 7,8%, como eu estava a dizer. Ainda ontem ouvi portanto, a notícia de que a taxa de inflação média dos últimos 12 meses foi também de 7,8%, em maio tinha sido 8,2%. Portanto, este registro de inflação, este aumento de inflação, está a criar uma forte pressão e uma tensão nas próprias organizações, né? Porque sabemos que a questão de saber prever e com segurança prever os nossos fluxos de caixa é um dos pré-requisitos, entendo eu, muito importante para o bem-estar de uma organização, para a gestão empresarial. Com estes tempos de incerteza que temos tido e esta volatilidade nos mercados, entendo, e também muitas pessoas com quem eu vou conversando, a gestão da liquidez tem que ser
muito assertiva, não é? Para evitar que haja desvios financeiros nestas organizações. Se ainda por cima é isto, para além da taxa de inflação, acrescemos o aumento que tem acontecido nas taxas de juros associadas ao crédito, observamos aí duas questões. A própria questão da gestão da carteira de crédito, portanto, com estes aumentos pontuais da taxa de juros, há que sempre estar ali a fazer uma ginástica, digamos assim, avaliar qual é o impacto direto na liquidez da empresa, e por outro lado temos também as empresas que, e já vão quase 2 meses seguidos, em que têm estado a descer o volume de pedido de crédito, e portanto as empresas não conseguem pedir financiamento, e por isso também tem um impacto no desenvolvimento e também na ginástica financeira da própria organização. Por isso é que eu entendo, aquilo que eu tenho visto e observado, é que as organizações, mais do que nunca, deverão ser muito assertivas na gestão do seu cash flow, não só no entender qual é a sua posição atual, mas também ter soluções que lhes permita estimar e fazer digamos assim, um forecast desses potenciais impactos, ou desses mais potenciais desses impactos devido ao aumento ou à diminuição da taxa de juro, da taxa de inflação, e outra variável que também podemos considerar para aquelas organizações que têm unidades de negócio no estrangeiro, a taxa de câmbio. Mas principalmente o que temos assistido mais aqui, a preocupação tem a ver com a taxa de inflação. Esta incerteza devido à oscilação da taxa de inflação tem criado alguma pressão nas organizações. E isto, basicamente, para mim, no meu entendimento, são as principais preocupações dentro das organizações em Portugal. Júlio? Muito obrigado. Não sei como é que é no Brasil, estou curioso também de ouvir Nós vamos ouvir o Alex agora, que eu gostaria de colocar a mesma pergunta para o Alex. Alex, como que estão reagindo nossos clientes aí em Brasil a esta situação que estamos conversando? Obrigado, Júlio. Bem, parece que o mundo possui preocupações muito semelhantes hoje, né? Então, para falar do Brasil, vou citar o tripé macroeconômico que muito se fala ultimamente: juros, inflação e crescimento da economia. Eu costumo ler aqui alguns jornais voltados à economia e finanças, e hoje vejo como um assunto frequente as altas taxas de juros reais em meu país, sendo hoje as mais altas do mundo. Existem países com taxas nominais mais altas que as nossas, porém, nossa inflação é muito mais baixa em relação a esses países. Então, temos as taxas de juros reais mais altas do mundo. Empresas de menores margens e com menor alavancagem estão contratando consultorias de reestruturação financeira aqui. Elas estão quebrando ou mesmo vendendo ativos. Elas contrataram dívida pós-fixada em um momento de juros mais baixos e agora não conseguem lidar com o serviço de dívida em juros mais altos. Por quê? Porque aqui o que aconteceu é que a curva de juros subiu muito rapidamente, de 2 para 13,75%. E o crescimento da receita, ele não repôs o caixa que as empresas precisavam, até porque estamos em um período de baixo crescimento. Este exemplo mostra como as empresas precisam ter um bom planejamento e previsibilidade de caixa e lidar com inúmeras variáveis. Aqui falamos de duas já: despesas financeiras e receita com driver no consumo. Porém, as empresas e nossos clientes lidam com muito mais variáveis em seu cotidiano, desde funding, acesso a financiamento, custos de insumo, câmbio e folha de pagamento. Nesse contexto aqui, eu vou salientar que possuir uma ferramenta em que se possa simular diferentes cenários, considerando muitas variáveis e ter a melhor informação possível, é muito importante para poder planejar no curto, médio e longo prazo. Muito obrigado, Alex, pelos insights. Então, eu gostaria agora falar um pouquinho do que está faltando do lado dos sistemas ou dos mecanismos de planejamento. Então, desde nosso ponto de vista, já temos falado bastante, tanto o Alex, o Hugo, eu mesmo, de que além da demonstração de resultados, nós precisamos uma demonstração abrangente que inclui o balanço e a liquidez. Então, nosso sistema de planejamento não está completo se ele não consegue atingir mostrar certos objetivos de ratios de endeudamento, capital de giro, quanto a quantificar riscos de taxas ou, essencialmente, ao final, garantir a viabilidade financeira do plano estratégico. Então, o que é necessário obter para completar essa visão? Primeiro, nós precisamos simular o balanço. O balanço é extremadamente importante neste caso, tanto quanto o cash flow e conta de resultados.
para conseguir enxergar qual vai ser a posição financeira que nós obteremos daqui ao final do nosso forecast, budget, medium term ou até long term plan. Nós temos a possibilidade de monitorear o fluxo de caixa, tanto indireto como direto, e simular efeitos de iniciativa, simular receitas, calcular os impostos diretos e indiretos. Não é fácil quando nós temos que estar reelaborando, que é o driver, o maior ponto da nossa conversa hoje. Estes exercícios que a gente fala não são para ser feitos uma vez ao ano, levando semanas ou meses que levam a calcular. A necessidade imperiosa agora é que esse tipo de cálculo seja construído dentro do nosso modelo habitual de análise financeiro e que a gente consiga, o diretor financeiro consiga rapidamente, vamos falar umas horas, potencialmente, eventualmente, um dia, uma informação comparativa dessas informações quanto às várias possíveis cenários que ele ou ela possam estar planejando. Então, gostaríamos de falar de uma ferramenta que nós acreditamos é uma das melhores do mercado para suportar esse tipo de situações, que é a CCH Tagetik. Para aqueles que não conhecem o CCH Tagetik, CCH Tagetik é uma companhia de origem italiana, criada em Lucca, na Toscana italiana, faz mais de 20 anos. Ele conta com mais de 1.600 clientes no mundo, múltiplas indústrias, é um software completamente cross-industrial. Ela faz parte do grupo Wolters Kluwer, já faz mais de 5 anos. E a ideia, o objetivo da Tagetik é essencialmente permitir aos CFOs e a seus pares, quer dizer, a seus colegas, em conjunto, dirigir e tomar decisões bem informadas e rapidamente. Esse é o alvo principal da Wolters Kluwer em suas soluções e, particularmente, uma delas que é o centro da conversa de hoje, que é o Tagetik, assim chamado Tagetik Cash Flow Planning. Este daqui é importante comentar, é uma parte da plataforma Tagetik. A plataforma Tagetik é uma muito ampla plataforma para o mundo da diretoria financeira, começando desde planejamento claro, que nós estamos falando aqui, seja econômico, financeiro, que é o centro da nossa conversa hoje, processo de fechamento de contas, consolidação, relatórios, e suporte até regulatório, ESG, IFRS e tudo mais. É uma grande plataforma, e se alguém está interessado em conhecerla, um outro dia a gente fala da abrangência geral do produto, da plataforma CCH Tagetik. Hoje nós gostaríamos de falar da Tagetik, do módulo Tagetik Cash Flow Planning. A ideia do módulo é essencialmente planejar o fluxo de caixa. Júlio, sim. Peço desculpa. Os últimos 2 slides da apresentação da Tagetik não estão a aparecer no ecrã. Oh, desculpa. Peço desculpa. Será que agora vou retornar para trás? Essa daqui? Sim, principalmente. Sim, porque eu sei que tens aí um slide muito importante que se vê o modelo, digamos assim, aplicacional do Cash Flow Planning, e esse é muito importante para que os nossos ouvintes possam... ainda não está a aparecer. Perfeito. Agora está aparecendo? Não. Desculpa, um segundo então. Pode ser que eu fiz exatamente, sou eu que fiz besteira. Desculpa. Apertei o botão errado. Claro, essa é a razão por qual... Agora sim. Desculpas a todos os ouvintes. Eu vou passar rapidamente aquele de Wolters Kluwer, porque acho que essa já falei. Mas eu agora vou passar para aquela de Cash Flow Planning. Obrigado, Hugo, pela dica. Desculpa. De nada. É o problema dos, é importante. direitos. Então, esse modelo daqui, aquele que eu estava explicando, que esse módulo tem o objetivo permitir analisar posições de tesouraria, balanço geral, cash flow, liquidez, para apoiar a equipe do CFO. Pontos importantes para mencionar. Primeiro, é um módulo que pode ser, ele é totalmente integrado com a plataforma CCH Tagetik,
Pontos a mencionar aqui, funcionalidade pré-criada, quer dizer, todas as funcionalidades aqui são simplesmente parametrizáveis, aqui não tem código, não tem nenhum tipo de codificação a serem escritas, o sistema funciona fazendo uma contabilidade, uma contabilidade preditiva, quer dizer, ele trabalha criando assentos de partida dobrada, cosa que nos permite garantir que o balanço, o cash flow e conta de resultados vão estar em perfeito coincidência ao final do módulo do planejamento. Ele permite um fluxo de caixa direto e indireto, é, como falava, completamente integrado na plataforma Tagetic, mas, além disso, capaz, ele mesmo, de trabalhar de forma autônoma, trabalhando com outras plataformas de planejamento econômico, mesmo com lendo informação projetada de Excel, quer dizer, uma ferramenta de amplias capacidades de serem utilizadas pela equipe de controle. Então, como que ele funciona rapidamente para não atrapalhar mais? Ele trabalha sobre um conjunto de dados de entrada, essencialmente, aí onde fala equilíbrio real, estamos falando do balanço real, o fechamento, último fechamento contábil, balanço real, a conta de resultados projetada e uma série de outros eventos que agora vou mencionar. O sistema trabalha aplicando, seja as condições específicas de pagamento, datas de vencimento ou cobrança, ou trabalhando com condições genéricas, seja prazo de pago e alguma mais que vamos mencionar daqui a pouco. Do lado da conta de resultados projetados, o sistema vai considerar como que o faturamento vai ser feito, quando que que tipo de condições de cobrança, de pagamento ou cobrança vão ser aplicados, e vai calcular os impostos indiretos que existam, ou até impostos nas vendas que existam no momento do faturamento, seja das receitas ou das despesas. E logo ele consegue modelar condições de empréstimos, condições de investimentos ou detalhes de qualquer outro evento que poderia acontecer, por exemplo, uma aumentação do capital, uma compra de uma companhia, etc. Delas, o sistema, o que tira, o primeiro resultado que ele tira é um balanço projetado, um fluxo de caixa mensal, semanal ou diário. O sistema trabalha por dia, mesmo que as informações sejam ingressadas por mês, e com uma conta de resultados projetada, incluindo os efeitos financeiros dos préstamos e até as amortizações dos investimentos. Agora, nesse ponto, vem uma segunda rodada de cálculo, que é qual vai ser a política financeira. O Alex vai falar um pouco mais disso daqui a pouco. Logo de que a gente fez esse exercício inicial, qual vai ser a política financeira adotada pela companhia quanto aos saldos financeiros disponíveis e o que a gente intentará fazer, ou vamos tentar modelar, se o dinheiro tem em excesso ou está faltando a cada um dos fechamentos, que podem ser mensuais, semanais, semestrais, quinzenais, etc. E, além disso, o cálculo, uma aproximação ao cálculo do imposto de renda, para ter realmente um orçamento financeiro completo, com um relatório de receitas e despesas financeiras no modelo. Essa é a abrangência geral do sistema. Eu gostaria de pedir para o Alex. Não vamos dar aqui uma palestra de como que faz um planejamento financeiro. Simplesmente o que a gente pretende é mostrar que o planejamento financeiro, partindo de um balanço e uma conta de resultados, tem dificuldades, apresenta dificuldades práticas habitualmente. Acho que não vamos surpreender ninguém dessas dificuldades, porque são muito óbvias. Todo mundo faz isso na mão ou como uma folha de cálculo. Só que quando elas têm um certo dificuldade ou até uma certa dimensionalidade, é preciso utilizar uma ferramenta de outra capacidade para poder executar isto rapidamente e de um jeito confiável. Então, Alex, se você quiser, pode nos contar um pouquinho aqui dos pontos que normalmente cobrimos. Obrigado, Júlio. Bem, como o Júlio falou, nosso foco aqui é o fluxo de caixa, mas a ferramenta é muito maior que isso, né? Então, basicamente, estamos partindo aqui de um saldo inicial de caixa, tá?
partindo de um pressuposto que o demonstrativo de resultados, ele já está projetado, tá bom? Então, nós partimos de um caixa inicial e demonstrativo de resultados já projetado. Então, aqui, a primeira coisa é começar com pensando nas curvas, tá? As curvas de cobrança, as curvas de pagamento, se nós teremos default, teremos atrasos ou não. Então, a primeira parte é projetar. Por quê? Porque o que faremos aqui é projetar basicamente o balanço e o fluxo de caixa, tá? E tem aqui abaixo temos alguns outros itens que eu vou falando nos próximos slides. Acho que podemos passar para o próximo. Itens de demonstração de resultados. Ok. Vendas e compras. Primeiramente, falamos aqui do mecanismo de faturamento, tá? Nós temos, obviamente, o mecanismo de faturamento, projetado já no demonstrativo de resultados, né? Que seria a receita bruta. E nós, com certeza, temos uma lógica para influenciar o fluxo de caixa, tá? Então, aqui nós aplicamos a lógica, temos a venda de mercadoria, e nós, por exemplo, aqui, a distribuição dentro do mês para cálculo dos períodos de coleta, ou seja, nós recebemos isto no mês pelo regime de competência contábil e podemos ter em outro mês, tá, a influência no fluxo de caixa. Por exemplo, aqui também podemos ter, dentro desta lógica, desta mesma lógica, podemos ter adiantamentos, retenções, etc. Não só a receita, podemos também levar em conta os impostos, tá? Tanto os impostos sobre as vendas diretas ou indiretas. E tudo isso, como já mencionado, isso tudo é feito por um sistema de partidas dobradas, tá? Então, ou seja, você sempre garante que está tudo equilibrado e em compliance com a contabilidade, tá bom? E as posições, elas podem ser mensais, trimestrais, depende de como você quer ajustar os reports. E as despesas recorrentes, por exemplo, como aluguéis, elas também podem ser, obviamente, ajustadas, tá? E seguindo essa mesma lógica. Ou seja, em resumo, como que é feito isso? Você tem o DRE projetado e você aplica lógicas para fazer a influência do caixa. Podemos passar para o próximo. Itens de demonstração de resultados que representam acréscimo. Bem, despesas pagas em um momento diferente do lançamento da demonstração de resultados. O que eu quero dizer aqui? Tem uma palavra aqui chave que é desperiodificação, dependendo das informações ou demonstração de resultados. Ou seja, nós não necessariamente temos um planejamento linear que você paga e influencia o caixa no mês seguinte ou no mês anterior. Isso pode variar muito. Então, nós podemos aplicar no sistema qualquer lógica que seja necessária, tá? Por isso que nós usamos essa palavra desperiodificação. E quantos meses, por exemplo, aqui, colocamos algumas perguntas-chave. Quantos meses de encargos são pagos juntos? Quando são pagos? Podem ser antecipados ou não? Ou seja, podemos aplicar lógicas, tá? Tanto na parte da receita, como aqui mostramos no slide passado, tá? Como aqui também para fazer influências em períodos diferidos, tá? Dentro do resultado e do caixa, e podemos aplicar qualquer lógica que seja. Aqui, aqui tem um exemplo muito conhecido, tá? Que quando nós falamos de folha de pagamento, que com certeza a folha de pagamento ela é um pouco mais complexa, tá? Por quê? Porque nós temos 13º aqui no Brasil, em Portugal, por exemplo, o Gustavo estava me falando agora há pouco, que temos 14º também. Na Espanha deve ter outras formas de outras políticas de pagamento, outras, vamos dizer assim, leis, tá? Então, aqui, da mesma forma que nós podemos ajustar todas as receitas, os pagamentos com lógicas, podemos fazer a mesma coisa no caso de folha de pagamento, tá? No pagamento da nossa força de trabalho. Podemos ajustar alíquotas para pagamento dos impostos referentes aos impostos trabalhistas que eu estou falando, tá? Pagamentos extras, salários extras, ou seja, no começo do projeto, nós ajustamos todas as lógicas, tanto voltando um pouquinho, recapitulando toda a parte de custos, na parte de receita e na parte de folha, tá? Aqui, por exemplo, temos alguns exemplos, por exemplo, encargos sociais, para aqui no Brasil chamamos de INSS, né? Paga no último dia do mês seguinte ao da competência, ou seja, como o Júlio disse, inclusive nós podemos fazer o planejamento por dia, por semana ou como seja, tá? Então você pode aplicar essa lógica aqui e isso também é válido na parte de folha de pagamento. Você tem algum comentário aqui, Júlio? Algum extra Obrigado, Alex. No, aquí simplesmente só incrementar, acrescentar, que esta é tipicamente uma das linhas da conta de resultados que gera maiores dores de cabeça ao momento de planejar, porque
tipicamente, quando a gente... lembre-se que nós estamos falando aqui de que estamos fazendo o planejamento financeiro a partir de um planejamento econômico, quer dizer, uma conta de resultados que já foi feita de um jeito, como um grande sistema, com uma folha de cálculo, uma planilha de cálculo, etc. Então, tipicamente, neste tipo, concretamente na folha de pagamento, a gente acha uma ou duas linhas de custos por mês. E essas duas linhas de custos por mês não têm provavelmente nada a ver com o fluxo de caixa que eles geram. Justamente pela existência do 30º salário, o fato de que as retenções de imposto da renda pessoal são pagados, são feitos um mês, pagados a tempo atrás, tempo logo, etc. Então, que o targeting tem todas as ferramentas necessárias para poder discriminar cada uma das peças que conforma este custo e tratar elas como cada uma delas precisa do ponto de vista financeiro. É simplesmente isso, Alex. Obrigado. Vamos na seguinte. Obrigado, Júlio. Vamos. Bem, aqui é uma parte importante, né? Como já dissemos, o Tagetic ele tem uma ampla capacidade e também pode trabalhar com diferentes moedas, tá bom? E aqui, não só diferentes moedas, como ele também pode projetar operações financeiras, como, por exemplo, com taxas fixas variáveis, tá? A gente pode trabalhar com hedge cambial e, inclusive, cobrança de juros e comissões sobre os pagamentos, tá bom? Ou seja, basicamente, se tem uma empresa que você tem que pagar comissões sobre algum pagamento, você também pode parametrizar isso, tá? Aqui também nós parametrizamos o empréstimo, tá? Parametrizamos toda a taxa de juros, prazo, etc. Podemos seguir? CAPEX. Aqui, com certeza, em toda a projeção de balanço, temos os CAPEX, né? Nós, como colocamos aqui o período inicial e o período de amortização, nós colocamos todos os nossos investimentos. Os investimentos, eles podem ser em vários períodos, por exemplo, aqui, por exemplo, temos como exemplo, pode ser plurianual, tá? Inclusive, podemos planejar, colocamos aqui nessa última linha, vendas futuras, tá? Então, ou seja, você possui automatizado todo o seu planejamento de CAPEX, desde quando você começa o investimento, as suas amortizações, se possíveis vendas futuras e etc. Podemos seguir com o próximo slide. Uhum. Política financeira. Tá. Aqui, bem, aqui vamos parar um pouquinho nesse slide aqui, que é importante ter em conta que o sistema ele projeta com caixa infinito, ou seja, tudo que é cobrado e tudo que você paga é pago, tá? E aí o sistema depois ele trabalha com, você tem o resultado disso, tá? Por empresa individual e você pode inclusive trabalhar com cash pooling, tá? Ou seja, você pode manejar o caixa entre diferentes empresas, tá? Você pode investir o que está excedente ou pode gastar o que está excedente, ou seja, tudo isso nós parametrizamos. E uma coisa muito importante, principalmente aqui no Brasil, a política de covenants, tá? Ou seja, como você faz o projeto de caixa e você também tem a projeção do seu resultado e a projeção do seu balanço, você pode criar automaticamente todos os seus índices, tá, de covenants. Por exemplo, se vai existir quebra de covenant ou não, tá? Isso pode ser projetado. Ou seja, imagina só, aqui nós temos tudo isso feito num fluxo contínuo, em que você pode mudar as parametrizações, você já fez todas as suas políticas de pagamento, que isso creio que não irá mudar no meio da projeção, tá? E você pode acompanhar os seus covenants em tempo real e ir ajustando vários cenários. O que você vai fazer com o caixa excedente, como que isso será tratado, dependendo da sua política de investimento, dependendo dos seus empréstimos, vai haver quebra de covenant ou não? Se houver quebra de covenant, quais serão os juros, tá? Como isso vai impactar meu caixa? Ou seja, é importante notar aqui a dinâmica como isso pode ser feito, tá? Isso pode ser feito de uma dinâmica muito rápida, tá? Simulando vários cenários em tempo real. Uma coisa que é impossível hoje para se fazer com planilhas Excel. Aqui, Podemos... só efectivamente acrescentar o que o Alex vem de comentar, o fato de que esse tipo de cálculos pode ser realizado não uma vez por ano, sino muitas vezes por dia, quando a equipe do CFO está analisando opções, é provavelmente a grande limitação das ferramentas tradicionais,
quer dizer, folha de cálculo, que é planilha de cálculo, que é a maior ferramenta utilizada para estes casos, contra a utilização de uma ferramenta integrada como Tagetic, que garante o cálculo rápido, muito granular e confiável. Indo para o último slide agora, vamos falar de imposto de renda, tá? O imposto de renda, aqui no Tagetic, é importante notar que ele pode ser feito de várias formas, tá? Inclusive, você pode fazer imposto de renda diferido, você pode usar diferentes sources, diferentes fontes, diferentes períodos diferentes para calcular o seu imposto de renda, ou seja, você vai muito além daquela simples linha, tá? Que você depois que você chega no ponto do RE, você calcula com uma alíquota em cima do imposto de renda, você pode ir muito além disso, tá? Você pode fazer uma parametrização complexa de imposto de renda, ou seja, vamos fazer uma recapitulação aqui. Você começou com caixa, tá? Inicial, você tem um DRE, um demonstrativo de resultado projetado, você fez todas as configurações, pode mudar em tempo real, e por último aqui, inclusive, você parametriza imposto de renda. Foi essa a lógica que seguimos aqui. Para vocês entenderem como é que funciona o jogo, tá? Entre o demonstrativo de resultados, o caixa e a influência, o demonstrativo de resultados, o balanço inicial e o caixa e a projeção de balanço aqui. Por último, né, depois que tudo está feito, tudo está pago, temos a política de dividendos, tá? Que inclusive esta também pode ser parametrizada no sistema, tá? Influenciando como que será sua sobra de caixa ou para o período seguinte, tá? Se você vai ter, como vai distribuir dividendos, a quantidade que você vai distribuir, tudo isso é parametrizado aqui no final. Muito obrigado, Bem, Alex. eu acho que é isso. Sim. Eu gostaria agora de convidar, se o Hugo também quer se reunir conosco nesta estágio final, nesta rápida relatório de aspectos complexos que intervienen num planejamento da liquidez de uma companhia ou um grupo, ainda mais. Eu gostaria de ressaltar o que já foi falado, mas o planejamento da liquidez num entorno multicompanhia, multimoeda, provavelmente multipaís, é um negócio complexo. É um negócio complexo que nós temos repassado muito rapidamente, alguns dos maiores e mais habituais, mas apresenta bastantes dificuldades e, sobretudo, apresenta muitas dificuldades quando esse exercício de planejamento tem que ser feito muitas vezes de um jeito repetitivo, tem que ser feito rapidamente, tem que ser feito com confiança nos resultados. E, além disso, temos casos onde as companhias não somente fazem esses cálculos ao nível do grupo, sino que eles querem ver, por exemplo, o free cash flow por unidade de negócio, que ainda coloca uma outra problemática, que é fazer um cálculo dentro de um grupo de empresas por unidade de negócio, ou por canal, ou até, em algum caso, por cliente. Então, nós acreditamos que, primeiro, é absolutamente imprescindível para um grupo de companhias de uma certa complexidade dispor da informação do planejamento da liquidez para permitir ao CFO do grupo tomar as decisões corretas que permitam se proteger contra todos os efeitos negativos que já temos mencionado. E a segunda é que, claramente, a nossa conclusão é: esse planejamento deve existir e não pode estar suportado em folhas ou planilhas de cálculo, simplesmente porque o risco é grande por demais, e a capacidade de erro é grande por demais, e a capacidade de reagir rapidamente, com confidência, sobre diversos cenários que os CFO podem plantear na hora. Isso tem sido visto muito durante a pandemia, onde os CFOs tiveram que elaborar múltiplos cenários de um dia para outro. Uma ferramenta desta natureza é absolutamente imprescindível, e a Tagetic é uma das grandes
candidatas a poder ajudar. Nós não fizemos uma demonstração da ferramenta hoje, isso levaria muito tempo, muito além do que nós tínhamos reservado para esta conversa, mas, por supuesto, se alguém estivesse interessado em ver a ferramenta em funcionamento, com todo gosto faríamos uma demonstração daquelas partes que fossem interessantes, ou toda a ferramenta. E com isto, se o Hugo e Alex não têm nada que acrescentar agora, eu gostaria, primeiro, se tem algo que acrescentar, adelante, e se não, abrimos uma ronda de perguntas quando vocês indicarem. Hugo, Alex? Não, só queria agradecer o convite e também ouvir as vossas experiências, e conhecendo eu também, como conheço a solução, sei que consegue responder a estas grandes exigências, e acho que também vocês aportam bastante, porque vindo de países que estão habituados a estes indicadores, flutuações macroeconómicas da Argentina e do Brasil, nós estivemos mal habituados. Por um lado é bom, devido ao nosso ambiente de estar dentro da União Europeia, permite-nos alguma estabilidade económica, mas de vez em quando há estas flutuações, estas variações. Mas vocês vindo desses países que é constante, e eu lembro muito bem, quando eu estudei economia num país latino-americano, tinha um professor a dizer que o taxista de Buenos Aires sabia mais do que eu de economia, porque esta é uma parte muito importante, saber como lidar com estas flutuações da taxa de inflação, taxa de juros, tipo de câmbio, e portanto eu acho que foi interessante explicar que a solução Tagetik consegue responder a todas essas exigências dos CFOs, dos diretores financeiros das nossas organizações. Por isso eu posso agradecer a vossa exposição, a vossa apresentação. Tenho aqui uma pessoa, não sei se podemos passar as perguntas, mas tenho aqui um tímido que mandou por WhatsApp uma pergunta, portanto, se calhar eu faria a pergunta, se não houver nenhuma pergunta colocada, eu posso fazer a pergunta dessa pessoa que me enviou agora há pouco, estava a assistir a nossa apresentação, que tem a ver com a integração desta solução com sistemas ERPs. Se é possível integrar com ERP, com qualquer ERP, SAP ou não, tem que ser tudo carregado de uma forma manual dentro do sistema, estes dados, alguns dados financeiros que tenham que ser carregados na solução. Obrigado, Hugo. Alex, eu vou responder esta antes de dar para você o último comentário, tá bom? A ferramenta, como eu falei, é uma ferramenta que faz parte de uma grande plataforma muito maior, que é a plataforma CCH Tagetik. Mas ela toma vantagem de todas as ferramentas que aporta a plataforma Tagetik, porque parte de sua estrutura básica. Então, a plataforma Tagetik, isso não é exclusivo da solução de Cash Flow Planning. Aliás, a solução de Cash Flow Planning pode fazer tudo isso que eu vou falar agora. É capaz de se alimentar desde algo tão simples. Vamos começar do mínimo. Os dados poderiam ser entrados na mão, se alguém quiser, através de uma tela específica. Os dados podem ser recuperados de uma planilha Excel, de uma folha Excel, de um arquivo CSV. E de aí para frente, a Tagetik em geral, insisto, em geral, não somente o Cash Flow Planning, consegue se conectar a qualquer, essencialmente, fonte eletrônica de dados. No caso concretamente do SAP, você mencionou SAP, a Tagetik tem um conector para SAP capaz de tirar das tabelas SAP diretamente os dados necessários. Isso também existe para o mundo Microsoft. E, em geral, a Tagetik tem uma ferramenta de integração, uma API, uma REST API, estándar do mercado, para ler de onde fosse necessário e até escrever onde fosse necessário. Então, a resposta curta é sim, a gente pode se conectar com uma ferramenta de ERP para se fornecer os dados iniciais ou qualquer outro de planejamento, mas poderia trabalhar simplesmente lendo um arquivo Excel como dado de entrada, se o cliente quiser. Obrigado pela pergunta. Alex, comentários? Nós estamos com 4 minutos a mais para comentários ou alguma pergunta final. Eu queria agradecer o convite, né?
Infelizmente, pelo nosso pouco tempo, não conseguimos apresentar toda a ferramenta, até porque seria impossível, a ferramenta ela é realmente muito grande, tá? Nós temos todas as capacidades de fazer demonstração de resultado projetada, etc. Isso nós não mostramos. Também temos outras partes da ferramenta, que o Júlio já comentou também, que não foi mostrado. Espero poder, num futuro próximo, mostrar todas essas funcionalidades da ferramenta para vocês, tá? Inclusive, a ferramenta possui algumas funções de inteligência artificial que, devido ao pouco tempo, não foram mostradas aqui, tá? Mas é isso, muito obrigado a todos. Não tenho mais comentários. Obrigado, Alex. Olha, perfeito. Simplesmente agradecer a todas as pessoas que têm seguido essa apresentação hoje, ao Hugo por estar conosco hoje, ao Alexandre, as pessoas que trabalharam na apresentação, na preparação deste webinar. Dizer para todos, uma vez mais, obrigado e até mais. Obrigado, boa tarde.